do nosso povo. Mas é curioso porque a percepção de quem está de fora é de que está exatamente havendo um contrário, um arrefecimento do software livre no Brasil. Por exemplo, a nova ministra da Cultura, ao tirar o Creative Commons do site do Ministério, provocou uma celeuma enorme. Quer dizer que você não percebe isso. Não percebo isso. Eu acho que nós estamos entrando em searas mais difíceis. Uma coisa era trocar uma estação de trabalho, uma coisa é trocar o meu servidor, eu tirar lá uma solução em Windows e colocar uma solução em Linux, como é a grande maioria dos nossos servidores hoje do Serpro, mais de 70% estão em solução Linux. Então, essas atividades, que pareciam difíceis na época, hoje a gente considera elas extremamente fáceis, seria uma loucura fazer diferente. A questão é que nós fomos a elementos mais profundos, nós estamos indo no desenvolvimento de soluções estruturantes do governo, nós passamos a fazer o imposto de renda em software livre, nós estamos fazendo soluções que dizem respeito ao Tesouro Nacional em software livre. Não é usar o software livre, nós estamos desenvolvendo para o Tesouro Nacional a solução de gestão das contas públicas usando o software livre, que é o novo CIAF. Então, nós estamos realmente numa seara mais difícil, que demora, inclusive, para aparecer os resultados. Mas eles são muito mais impactantes para dentro da estrutura do que era antes a gente fazer algumas modificações. Nós estamos fazendo sistemas de gestão da nossa plataforma todo em software livre, que é um projeto chamado Farol. Então, essas soluções, elas são soluções mais demoradas, mas que vão dar um impacto muito maior. Eu tenho certeza que nós estamos avançando em muito no uso do software livre, até porque estamos acreditando que não é mais uma questão periférica, é uma questão central. Usar software livre na estrutura do Estado brasileiro é muito importante, porque isso nos diminui os nossos custos de manutenção, nos possibilita uma integração maior, portanto, nos dá uma longevidade dos nossos sistemas de informação, independente de fornecedores e muito mais ligado ao conhecimento. Existe uma máxima que diz que uma tecnologia ela de fato penetrou na vida do homem, no dia a dia do homem, quando ela se torna invisível. É exatamente isso que está acontecendo com o software livre. Hoje em dia já não se fala mais de software livre como se falava há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, porque não se precisa mais falar de software livre. Há 8 anos atrás, há 9 anos atrás, falar de software livre era uma questão de convencimento, era uma questão de evangelização, uma questão de você apresentar algo que era totalmente desconhecido pela sociedade. Hoje em dia, como você já compra computadores em loja de varejo, que já vem com Linux instalado, a coisa está muito mais democrática. Então você considera equivocada a posição assumida pela ministra Ana de Holanda logo no início de sua gestão, ao tirar o Creative Commons do site do Ministério? Eu concordo, mas é importante a gente fazer uma distinção, né? A gente estava falando de software, a questão do Creative Commons é de respeito a conteúdo livre, né? E o conteúdo livre não é necessariamente um conteúdo descontrolado. É o conteúdo que ele é licenciado, você estabelece regras de utilização daquele conteúdo, mas ele tem uma acessibilidade muito mais permissiva do que os formatos tradicionais, totalmente proprietários e focado em direitos autorais, privativos, né? Então, sim, eu não sou muito simpatizante à abordagem dela, até porque o trabalho dos ministros anteriores, o Gil, o Juca, fizeram um esforço extremamente avançado. A comunidade artística interpretou todo esse trabalho como uma evolução, né? Eu conheço vários coletivos que se chamam artísticos, né? Pessoas envolvidas com movimentos culturais e que atribuíram às gestões anteriores um crédito muito elevado com relação aos avanços que haviam ocorrendo lá dentro, e a mudança que aconteceu foi extremamente abrupta, ao ponto de a própria Fundação Getúlio Vargas, semana passada, se eu não me engano, elaborou uma carta aberta à ministra, tentando desfazer um pouco desses equívocos de interpretação, né, sobre o que de fato é a licença Creative Commons, o que de fato caracteriza a liberação do conteúdo do site do Ministério da Cultura sobre aquela licença. Mas, enfim, existem duas versões da história, duas visões que são muito claras. Eu queria só acrescentar o seguinte, que quem defende a liberdade, né, não pode também proibir que as pessoas tenham uma opinião. Se a gente defende que as pessoas podem ser livres e decidir por si, nós não podemos também ser restritivos que elas tenham uma interpretação sobre as coisas. Eu acho que esse tipo de licença, Creative Commons, assim como a gente usa no mundo do software livre, primeiro, continua existindo autoria. As
As pessoas têm autoria, a parte que as pessoas fazem continuam sendo daquelas pessoas. As pessoas se dão o direito de dizer se querem ou não dar total liberdade de acesso à sua autoria. Então, a liberdade é um elemento fundamental do processo, né? O autor decide, vou liberar todo o conteúdo, todos os códigos, ou não. Isso é muito importante. Nós achamos que liberar o conteúdo, liberar os códigos, melhora o processo evolutivo do conhecimento. O conhecimento é um bem que quanto mais se compartilha, mais se tem. Isso vale no nosso mundo da tecnologia, vale no mundo do conhecimento. Só para colocar como exemplo, a nossa ferramenta de desenvolvimento chama-se Demoiselle. Não chamou-se Demoiselle por um software desenvolvido, chamou-se Demoiselle porque o Santos Dumont, quando fez o seu 14 bis, ele fez 3 anos após os irmãos Wright fazerem o voo com os Fly. E os Fly tinham um objetivo, vender uma licença, vender uma patente. O Santos Dumont não teve esse objetivo, ele construiu a partir do conhecimento existente. Enquanto os irmãos Wright levaram 10 anos para construir o Fly, o Santos Dumont levou 1 para fazer o 14 bis, porque o negócio dele era outro, era dirigível, ele não tinha interesse no mais pesado. Ele levou 1, ele juntou o que existia, juntou para fazer curva num avião do Santos Dumont, usa-se uma coisa chamada aileron, uma patente francesa. Os Flys não usavam aileron porque era uma patente francesa. O Santos Dumont, com a evolução, ele chega ao Demoiselle, que seria o número 20, e é convidado pelo governo francês a fazer a patente do avião. E o que ele faz? Ele publica nas revistas técnicas, autoriza a evolução, autoriza a modificação, só não autoriza a patente porque ele resolve que aquilo era um bem que ele deixou para a humanidade. E o avião, até hoje, tem tecnologia Santos Dumont, por isso que ele é o pai da aviação, independente das datas, e foi um processo de evolução fantástico, porque ele liberou todos os códigos. Então, conhecimento liberado é inovação garantida. E como é que o Brasil se situa no ranking mundial? Por exemplo, comparativamente aos países do chamado BRIC, do grupo dos BRIC, Rússia, China, Índia, vamos incluir aí a Coreia do Sul, como é que o Brasil está comparativamente em relação à utilização do software livre? Nós poderíamos dividir em áreas de conhecimento. Todos os países, especialmente os BRICS agora, né, mas Estados Unidos e Alemanha muito fortemente, já de 2 décadas atrás, tem uma evolução fantástica na área militar. Né? A área militar realmente é muito evoluída e o nosso exército brasileiro, a aeronáutica, a marinha, estão muito bem, né? Estão no mesmo patamar que esses países. No governo eletrônico, eu acredito que nós estamos muito mais avançados que todos eles, porque usamos de forma intensa, de forma de convencimento, estamos convencidos e não usamos só por oportunidades. Nós usamos, sempre que é possível fazer o arrojo, nós fazemos o arrojo. E o que é que nós temos de governo eletrônico na prática hoje no Brasil? Bom, se nós pegar os serviços tradicionais, nós somos o maior exemplo de imposto de renda feito pela internet. Né? Nós temos hoje o maior sistema de compras eletrônicas do mundo. Hoje o país que mais compra eletronicamente é o Brasil, é o governo federal brasileiro, pelo Comprasnet. Então é uma solução de governo eletrônico importante. Todos os convênios que são feitos hoje com qualquer entidade pública ou de ONGs, são colocadas no portal dos convênios, então uma relação de entidades e possível de ser visualizado por pessoas, e isso é uma tecnologia completamente desenvolvida em software livre. Então nós temos um conjunto muito grande de soluções hoje de governo eletrônico que são exemplos mundiais aí de relacionamento do Estado com a cidadania e até mesmo de estruturas de Estado entre si. Deixa eu dar um exemplo da relevância que o Brasil tem nesse cenário mundial de software livre. Aliás, eu tenho 2 exemplos. Nesses congressos que a gente faz aqui, lá no Sul, tem o FISLE, tem o CONSEG, tem alguns outros. Eu, como sou sempre envolvido no movimento de comunidades técnicas, a gente sempre acaba trazendo pessoas de fora para participar. Pessoas de empresas multinacionais, pessoas da comunidade internacional, pessoas que têm alguma relevância nesse cenário nosso. E todas, integralmente, quando chegam no Brasil e sentem a nossa mobilização, sempre falam que nunca encontrou algo semelhante em qualquer lugar do mundo. Né? Todos os gringos falam isso, de vice-presidente de grandes multinacionais a programadores que já circularam no mundo inteiro, ao redor do mundo inteiro, dando palestras e tal. Um desses eventos, tem um evento que acontece lá fora, acontece em São Francisco, na Califórnia, chamado Java One.
É um evento que já chegou a reunir 20 mil pessoas num único espaço, né, para discutir a tecnologia sobre a qual é desenvolvido o Demosele pelo Serpro, que é a tecnologia Java, que é uma tecnologia de software livre também. E numa dessas ocasiões, eu estava nesse evento, eu não sei se foi em 2006, se foi em 2008, que logo na abertura do evento apresentaram um grande gráfico sobre a evolução do uso da tecnologia, dos downloads que eram feitos na tecnologia, né? E no determinado momento houve um boom enorme. Volta e meia tinha uns picos inexplicáveis. E aí alguém perguntou da plateia, falou, e esses picos aí? Aí o gringo que estava apresentando, era um norte-americano, falou, ah não, isso aqui são os períodos de declaração de imposto de renda no Brasil. Né? A gente sempre tem que se preparar para esses momentos, porque é quando os nossos servidores recebem a maior carga de acesso. Muito interessante. Né? Eu pergunto a você,